vou começar por aquilo que eu coloquei durante a série lá no Instagram do Parábolas, que foi uma chacoalhada na galera, né? Pensando, usando a ideia da série, a gente fez uma brincadeira aqui com as questões bíblicas, né? E se o pessoal tiver alguma questão ali para o Bando de Quadrados, quiser perguntar alguma coisa para o Tato, vai fazendo a pergunta aí no chat que a gente faz daqui a pouquinho, Isso separar uns aí. minutos para ele responder perguntas de vocês. Bom, a gente fez uma brincadeira do que aconteceria se Adão não tivesse caído e tudo mais, enfim, mas eu pensei, poxa, e o que aconteceria se nós fôssemos cristãos de verdade? Né? No Olha aí. fato assim, de nós, o que aconteceria se eu orasse mais do que eu oro hoje? Né? O que aconteceria se eu amasse o meu próximo como a mim mesmo, como diz a palavra? Porque assim, é muito fácil a gente falar essas coisas no discurso, é cantar a respeito no culto, é falar a respeito disso enquanto eu estou dentro do ambiente da igreja, mas a gente sai de lá. A gente passa 1h30, 2 horas na igreja por semana. Se você for muito crente, você vai 2 vezes por semana num culto, numa célula, e passa um pouco mais de tempo, mas a maior parte do tempo a gente está aqui do lado de fora. E será que a gente de fato reflete isso, né? Será que a gente reflete aquilo que a gente crê, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta, né? Então, separei algumas coisas aqui, a gente fez um carrossel lá. O que aconteceria se nós lêssemos mais a palavra de Deus como nós lemos hoje, né? Enfim, aí as possibilidades são infinitas também, né? Mas, ponderando a questão, é complicado, porque eu acho que sempre a gente pode melhorar nesses quesitos. Né? Não sei o que você acha sobre isso. Quando tem convidado, eu procuro falar pouco aqui, mas eu não consigo. Então, queria ouvir um pouco É, você a respeito disso. a gente está acostumado com isso. Nos nossos grupos de podcasts não Sim. áudios, né? Difícil o professor Cara, ter poder de síntese, então é complicado. né, professor e pastor, né? Então, assim, Soma as duas é, coisas. Né? pastor que não consegue terminar é o professor que não tem síntese, então, brincadeira. Nossa, é um baita de um tapa na cara isso daí, né? Porque se a gente para analisar, a gente tem até vergonha, né, de falar que é cristão. São inúmeras possibilidades que você colocou lá no texto e até, inclusive, eu parei para pensar, até por conta do próprio post, né, que a gente fez também, tem muita coisa disfarçada de muita coisa, né, que a gente dá desculpa para não ser melhor. E são escolhas que a gente toma, né, que deveriam ser tomadas, né, assim, orar mais, amar o próximo, não sei o que, até tuitei esse negócio essa semana, né, tem muita acepção de pessoa disfarçada de afinidade. Então, se a gente for pensar nisso, tem muita falta de ajuda disfarçada de eu vou orar por você. Tem, tem muito discurso, né, e pouco... Eu lembro que eu trabalhei na IBM e eles estavam naqueles design thinking e coisa Uhum. agile, né, nas metodologias ágil, e eles falaram, existia, né, um negócio de stop talking e start doing, né, que é o pare de falar e comece a fazer, né, famosa música também, né. Então, é exatamente isso, sabe, Edu? É aquela parada do tipo, analise sua vida. Aonde você está indo? Será que o seu universo está colidindo? Será que você está ajudando na colisão do universo, né? Ou será que você está ajudando na expansão do reino de Deus? Será que a vida que você está vivendo é uma vida que os outros olham e falam assim, puxa, que coisa diferente, será que é Jesus? Ou, puxa, que cara chato, será que ele tem o cão no corpo? Não, é uma coisa que a gente sempre deveria tá fazendo, né? A revalidação da vida, né? Analise o homem a si mesmo. Exato. Isso não é só no culto de ceia, tá, gente? É todo dia. A conversão é um processo diário.
A maturidade, né, que a gente colocou aqui no começo, né, que gera gratidão, que tudo mais, é diário isso, é constante. O que, o que você poderia ser se você realmente aceitasse o caráter de Cristo e se você realmente vivesse o evangelho que você prega? Isso vale para todo mundo, né? É muito pesado isso, cara. É, E é muito sério, sabe? por isso eu comecei com essa, né? Porque assim, a primeira porque eu escrevi para mim, na verdade, né? Porque alguém que tá, muitas vezes a gente não faz algumas coisas com desculpas até voltadas para a própria igreja. Fala, não, mas eu não posso fazer, eu não tenho tempo porque eu vou pregar no culto. Ah, mas eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso. E aí fica cômodo para a gente muitas vezes usar essas desculpas, entre aspas, né? Porque não tem desculpa, mas porque para o meu subconsciente eu tenho uma missão, eu estou cumprindo algo, mas eu preciso compreender que se eu não fizer a minha parte, não adianta eu querer fazer as outras coisas. Se eu não for Exato. fiel no pouco, a palavra diz que eu não vou ganhar o muito de Deus, né? Eu preciso ser fiel no pouco, e esse pouco são as disciplinas espirituais, os básicos, né? Orar. Por isso eu coloquei: o que aconteceria se nós orássemos mais, se nós lêssemos mais a palavra? Eu coloquei: se amássemos o próximo. Uma das coisas que Uhum. eu coloquei: o que aconteceria se as nossas atitudes fossem de encontro com as nossas palavras? Ou seja, se não houvesse diferença entre aquilo que eu falo a respeito de Deus com relação àquilo que eu faço com relação. Isso gera autoridade espiritual. Por que, que a sociedade que a gente vive não quer mais saber de cristãos? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de sons, de informações, de gente, de discurso, de narrativa. E se eu não. E as pessoas estão cansadas de discursos. Né? Não sei se você concorda, mas eu vejo assim: olha, todo mundo hoje tem uma voz nas redes sociais. Uhum. Então, qual é a diferença entre um pastor que vocifera nas suas redes sociais, pregando um monte de coisa que não está na Bíblia, né, sendo contrário muitas vezes ao que está na Bíblia, falando um monte de coisas que Jesus não faria, e outra pessoa qualquer aí que não é cristã, não tem religião, não tem nada, e também está falando? Se não houver sincronia entre palavras e atitudes, ninguém vai te escutar. Sim. Então, Às vezes essa outra pessoa tem mais autoridade para falar, porque ela pode até falar contra a igreja e contra o evangelho, mas as atitudes que ela toma condiz com o discurso que ela tem. E exato. aí os cristãos que estão falando sobre Deus, que estão falando sobre princípios bíblicos, que estão falando sobre não sei o que, não conseguem nem amar as pessoas. E Sim. eu não tô falando nem porque assim, ai, é um amor como a si mesmo. Porque as pessoas não se amam, então elas não sabem amar. Mas Jesus também falou que a gente deveria amar como ele amou. E ele amou a ponto de entregar a vida. Então, assim, é um amor maior do que o amor que eu tenho pela minha vida. Porque eu não entregaria minha vida para ninguém. É, Não, começa assim, por aí já. humanamente falando, vamos falar. Sim. Você morreria por alguém, humanamente falando? Não. Olha, tal assim, fosse pelo meu filho, entendendo um pouco esse princípio, né? Se fosse a minha vida pela do meu filho, eu poderia trocar, né? Da minha esposa, que eu amo acima de qualquer outra Sim, pessoa na Terra. Agora, um desconhecido, alguém que eu não conheço, né? Ou alguém que não tem a menor simpatia comigo, que acho que essa que é a analogia, né? é. Assim, não conheço, não fez nada que me agradasse, não demonstrou nem um pouquinho de amizade por mim, e eu vou me entregar por essa pessoa? Complicado, né? Sim, e esse é o amor que a gente tem que ter. Exato. E o que aconteceria com o mundo se a gente entendesse isso? E praticasse isso? A gente tem um spoiler do que aconteceria, porque 12 homens fizeram isso no século I, e o mundo nunca mais foi o mesmo, né? 12 É, pessoas, 12 homens. Depois da ressurreição de Cristo, 12 homens, né?
fizeram tanto ao ponto de que quando eles chegavam numa cidade, falavam, aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram aqui, acabou. A partir de agora, esse lugar vai ser cristão. Não tem o que É, fazer, não tem como fugir disso, né? E eu me questiono da qualidade do nosso cristianismo contemporâneo, quando a gente tem, nas estatísticas, a gente mostrou esse gráfico algumas lives atrás, que os cristãos evangélicos estão numa curva exponencial, que em 14 anos, 13 anos, 2034, seremos o maior grupo, né? Passaremos os cristãos católicos e aí a maioria da população cristã do Brasil será evangélica. Aí eu pergunto, a sociedade tem melhorado? Os índices de criminalidade têm diminuído porque nós somos cada vez um número maior de pessoas, né? As pessoas estão passando menos fome, os crimes estão diminuindo porque as pessoas estão se convertendo e estão mudando de vida, e isso vai fazer com que menos pessoas matem, menos pessoas morram, porque o amor de Deus está invadindo os lugares sombrios uhum, aí da cidade, né? Então, prostituição está diminuindo, porque na medida que as pessoas vão se convertendo, o público que paga por esse tipo de serviço vai ficando escasso, e aí é preciso mudar essa realidade. Enfim, para mim, avivamento são essas estatísticas diminuindo. Antes sim. de qualquer outra coisa, qualquer outro Aue, movimento que faz parte do avivamento, eu não desconsidero isso, mas eu sempre estou com um olho no movimento e o outro olho nessas estatísticas, porque se isso não baixar, se a sociedade não começar a melhorar, então não está valendo de nada esse avivamento, né? foi Não sei, barulho, né? não sei qual a sua opinião aí, mas eu penso um É, pouco com relação a isso. todo o avivamento ele gera frutos na sociedade, né? Ele mexe com o avivamento, ele mexe com os arredores, né? Não é só um movimento espiritual. Ele começa no espiritual, sim, ele tem o derramar do Espírito Santo ali na galera, ele tem o despertar do povo, mas ele tem consequências, né? Então, é exatamente isso. A gente vê, né, em todos os livros, né, que estão relatados, né, o famoso Azusa aí, tá aí para provar isso. A sociedade precisa colher frutos do avivamento, né, do real avivamento, despertar, né, que é exatamente isso. Se a gente for pegar etimologia, né, avivar, trazer a vida, né, despertar. Então, precisa precisa ter alguma coisa despertada ali, né? Precisa ter alguma coisa que foi realmente, né, o Frankenstein, né? O está vivo, ele está vivo. E aí a cidade nunca mais foi a mesma. Então, cara, é muito. é, eu ia falar que é muito difícil pensar isso, mas não é muito difícil pensar isso, é muito pesado, porque traz responsabilidade. E Exato. responsabilidade é tirar da zona de conforto, é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é difícil. Isso é a parte difícil. Porque a sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade muito líquida, muito volátil, muito acomodada. Então, está muito bem o Deus garçom que eu tenho. O Deus garçom ou o Deus mordomo, né? O Deus O, gênio da lâmpada, né? Que é, eu peço e faz as coisas para mim e tudo isso, mais. na hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero, né? Aquele é o famoso Jaime, o menino está com sede, né? Do comercial antigo do Tang lá. Cara, a galera tem pregado que Deus é exatamente isso. E eu tava conversando até com. Nem lembro com quem. E, e se você for pensar, a gente tem visto um Deus imperfeito. Não sei se você já notou isso, mas ah, as pessoas têm aceitado certas coisas que falam que Deus é imperfeito, que a família, o projeto de Deus, é imperfeita, que pode ser inúmeras possibilidades de ter uma família,
que às vezes eu posso não me aceitar como Deus fez, porque Deus me criou errado. Então, o Deus que eu sirvo é um Deus imperfeito. E essa é uma grande estratégia do nosso inimigo, que é colocar a imperfeição da perfeição da criação no foco. E aí a gente tem vários what ifs, só que não positivos, como esse que você citou, sabe? O que aconteceria se eu orasse mais, o que aconteceria se eu lesse mais, não. É o que aconteceria se realmente Deus tivesse me feito certo. O que Sim. aconteceria se realmente Deus tivesse me abençoado, ou me dado o dinheiro que eu quero, ou me dado o emprego que eu quero, ou me dado, não o que eu preciso, mas o que eu realmente quero. O que eu desejo, não o que eu preciso. Como se Deus tivesse errado, né? Talvez com Exato. a forma. Não, Deus acertou com fulano que tem um padrão de sucesso, um padrão Isso. que eu reconheça como um padrão que é aceitável, que é o que a sociedade das mídias sociais jogam na nossa cara todos os dias, né? Você abre os perfis dos influenciadores e eles estão lá meditando às 9 da manhã, tudo mais, né? E A aí galera sai você pra correr 10 horas da manhã, sabe? Tipo, aí você pode fazer isso também. Cara, não posso fazer isso. A vida da maior parte da população, ela não é esse conto de fadas que essa galera vende. Tá? E acho não. que nem a vida deles, de fato, é assim mesmo. É um papel Uhum. que você vende para poder ganhar os seus recebidos lá e tudo mais. Agora, você falar que eu tenho que viver a sua vida, sendo que a minha realidade é diferente da desses caras, não vai ser. Só que tem uma geração, os millennials aí, o pessoal geração Z, que tá caindo nessa. De que se eu não tiver a vida do influenciador lá, que tá lá passando férias nas Maldivas lá e tal, não. Trabalhe de onde você quiser, faça o que você quiser, né? Ganhe dinheiro na praia com seu notebook e tudo mais, aplicando na bolsa de valores e tudo mais. Fique milionário sem fazer esforço. Esse tipo de discurso clickbait leva muita gente a achar que a vida que eles têm é uma porcaria. E se a vida que eles têm é uma porcaria, parece que Deus errou com ele. Sim. Acertou com o cara que ele admira, mas errou com ele. Aí eu Uhum. concordo com o que você está falando, né? Porque daí a gente vende uma imagem de que Deus ele se engana, né? Com projetos, para que o projeto da minha vida é um projeto fracassado, que Deus Sim, errou, é. né? Como se Você foi colocado no lugar errado, você foi colocado num caminho errado, e outra, olha, Deus é o cara que sabe de todas as coisas, então Deus tinha tudo planejado por você. E aí Deus colocou você, Edu, numa família que você precisa prover, só que o seu emprego não é bom o suficiente, porque você não faz 1 milhão em 7 dias. não faço Você não. 7 dígitos em É, você não. Você é um 6 em mero. 7, não É, faço 6 em 7. você é um mero professor, cara. O professor nunca vai ser milionário. Você precisa ser um professor online, você precisa vender o seu conhecimento. Você sabe não sei o que, não sei o que lá, você está no lugar errado. Não sei. Cara, esse é o ponto. Tipo assim, não é isso. De quem é essa regra? Não é de Deus, sabe? Uma coisa que eu impus para você não é a verdade divina na sua vida. E aí a gente começa a realmente acreditar que Deus é imperfeito. E se Deus é imperfeito, ele erra. E se ele erra, a Bíblia está errada. E se a Bíblia está errada, por que eu estou acreditando nisso? Então, vamos comer, vamos beber, igual o Paulo fala, assim, sabe? Tipo, se isso daqui não é nada verdade, então vamos fazer isso, porque daí não tem nada, sabe? E YOLO, you only live once e já era. Porque essa questão do desmonte da teologia, né, através de um argumento que invalida todos os outros, é como se fosse uma sucessão de peças de dominó ali, uma atrás da outra, e que ao derrubar a primeira, todas as outras vão caindo. Né? Quando a teologia liberal ela foi instituída, quando o pessoal começou a pensar, bom, mas parte da Bíblia, a Bíblia contém a palavra de Deus,
mas tem muita alegoria ali, tem muita questão lendária dentro do texto bíblico e tudo mais. É Uhum. exatamente esse o efeito, porque você começa, não, mas peraí, mas se esse texto não é a palavra de Deus, isso aqui então outras partes da Bíblia também são. Então, se outras partes da Bíblia também são, eu não consigo discernir a vontade de Deus dentro desse texto. E aí eu começo a questionar tudo, e aí nada mais vai fazer sentido. Entende? Então tem um perigo Uhum. muito grande eu começar a lançar esses what-ifs aí, né? Mas e se esse texto aqui ele não falar da realidade, mas for uma história copiada de culturas semelhantes da Suméria e tudo mais, né? E aí você vai desmontando todo o processo e vai complicando as coisas, né? Sim. Aí eu faço uma pequena ponte entre os nossos textos e a gente começa a viver num prisma que tipo, reflete milhares de possibilidades exatamente disso daí. Nossa, mas a exegese desse texto aqui está errada, porque, na verdade, esse texto bíblico não é a palavra de Deus, ele contém uma citação de outro texto, de outra mitologia, que faz a alegoria a outro Deus e não sei o que, então, assim, a gente começa a viver numa grande, grande bolha de e se? E se eu fizesse isso? E se fosse assim? E se na verdade a minha vida está errada? E se na verdade não sei o quê? E aí a gente começa a criar ansiedade, a criar preocupações, a viver através disso. E aí a ansiedade se torna uma doença. Que é realmente, né? Existem os níveis, né? A ansiedade que a gente cria, e aí sim ela se torna uma doença, aí precisa realmente, né, de ajuda profissional e tudo mais, porque é uma doença muito séria, e isso não é brincadeira, gente. Eu sei que tem cura e tudo mais, mas não é brincadeira. Doenças psicológicas são um assunto muito sério, até, mas é papo para outro dia. Mas assim, aí a gente fica criando essa ansiedade do futuro, porque assim, cara, eu não fiz isso, então eu tô errado, então e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu investir na bolsa, e se eu comprar um curso de marketing digital, e se eu apostar em cavalo, e se eu fizer um negócio, e aí no caso a gente tá tirando para todo lado e nada dá certo. A gente tá ficando sempre assim, do tipo, então eu preciso alugar um carro, um Audi, eu preciso alugar um relógio, eu preciso fazer um vídeo, aí eu tenho que fazer 7 postagens no Instagram, 12 stories por dia, com não sei quantas enquetes, com não sei o que, eu tenho que fazer um Reels dançando, eu tenho que fazer um canal do TikTok com dublagem, com dancinha, com sei lá o que mais que tá na moda no TikTok, de fazer um canal do meu cachorro, um canal do meu porquinho da Índia, um canal do meu iguana. Eu nem tenho esses bichos, mas tem que ter. Aí tem que fazer um podcast semanal sobre o tema e tem que fazer. E aí eu crio um curso e eu vendo o curso. E o curso vai me deixar milionário em 2 anos. Essa é a fórmula do sucesso. Cara, que loucura! Que loucura a gente viver nesse prisma das possibilidades. E na real, Jesus só fala assim, cara, deposita em mim essas suas ansiedades. Dá para eu carregar isso daí. Você tá cansado. Isso cansa. Ansiedade cansa a mente. E a mente cansada não é aquela coisa que se dormir volta, igual um cansaço físico, né? Pô, Não, fui na academia, treinei 2, 3 horas, tô super cansado. Dormi no dia seguinte, tô bom. Top. Bacana. Você tá com a mente cansada, preocupação, ansiedade, né? O excesso de futuro que a gente fala. Não dá, cara. Não descansa. Porque você vai dormir com aquilo na cabeça e você vai sonhar com aquilo, você não vai dormir. E aí você vai acordar no outro dia pensando naquilo e pensando pior, porque tem a preocupação do dia passado e a preocupação desse dia. Então, aquele negócio de depositar as preocupações e as ansiedades em Jesus e basta a cada dia seu próprio mal. Isso é difícil.